Paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Jean. Eu venho aqui deixar alguns vídeos nesse canal para contribuir com o reino de Deus, ajudando os iniciantes, os amantes da palavra de Deus a crescer na graça, no conhecimento. Trarei alguns textos bíblicos, alguns estudos bíblicos, teológicos, pontos importantes que eu tenho certeza que irá contribuir com o reino de Deus e na sua caminhada cristã. Eu sou o pastor Jean, sou formado pela Faculdade Bethesda, também sou professor de teologia na Escola de Treinamento Teológico Resgate. Eu quero deixar hoje um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e o seu verso é o 10, que fala assim: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Este versículo é o versículo chave de todo o Evangelho de Lucas, pois fala do Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós vemos que o Filho do Homem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, veio salvar o homem, salvar a humanidade que se estava perdida. O Evangelho de Lucas ele se encontra dentro do Evangelho, dos Evangelhos do Novo Testamento. Nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós também temos os Evangelhos sinóticos. E quais são eles? Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Por que chamado Evangelhos sinóticos? Justamente porque a palavra sinóticos tem como significado mesmo olhar, mesma visão, mesma direção. Então, se nós vemos o contexto bíblico desses evangelhos, nós notaremos uma similaridade entre eles, onde que textos parecem ser repetidos, e alguns realmente são, mas cada um desses evangelhos foi escrito a um povo, como por exemplo, Mateus foi escrito aos judeus, Marcos aos romanos e Lucas aos gentios. Esses evangelhos tinham o objetivo de trazer clareza acerca do que Jesus fez e trazer mais compreensão ao povo que estava lendo, que estava recebendo aquela mensagem. Então ficava mais claro para ele se um judeu escrevesse para um judeu, se um romano escrevesse para um romano, e se um gentio escrevesse para um gentio. Ele aceitaria melhor o que estaria escrito ali, uma melhor compreensão. O Evangelho de Lucas, a quem estamos aqui falando neste momento, ele foi escrito por Lucas. Lucas, além de escrever este evangelho, também escreveu Atos dos Apóstolos. Foi escrito também a Teófilo. E eu tiro lição muito importante acerca do nome Lucas e Teófilo. Qual o seu significado desses nomes? O significado do nome Lucas é luz, e Teófilo tem como significado amado de Deus. Eu faço uma aplicação muito importante para nós essa noite. Como? Deus traz luz aos seus amados através da sua palavra. Então, Lucas, luz. Teófilo, amado. E a palavra de Deus que foi escrita, narrada por Lucas. Então, Deus essa noite traz luz aos seus amados através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui que Lucas ele escreve esse evangelho por volta do ano 58 depois de Cristo. Ele foi um seguidor de Cristo. Ele não foi discípulo, tá? Não estava junto com os discípulos ali. Ele foi um seguidor, pesquisador acerca das coisas de Jesus Cristo. Ele ficou maravilhado em saber os feitos que esse homem chamado Jesus Cristo fez. Mas por que eu falo este homem? Porque o Evangelho de Lucas também retrata Jesus como filho do homem e como um homem perfeito. Um homem que foi 100% homem, sim, ao mesmo tempo 100% Deus. E só existiu Jesus com essas características, 100% homem e 100% Deus. Então nós vemos também que esse contexto, esse versículo chave do Evangelho de Lucas,
que mostra que pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O contexto do capítulo 19, ele fala de Zaqueu, mas esse versículo fala de todo o texto, de todo o livro de Lucas, desse evangelho de Lucas, trazendo resgate e salvação. A obra que o Senhor Jesus Cristo veio fazer nessa terra, né? Salvar e resgatar o que se havia perdido. Mas o que houve perdido, o que se perdeu? Nós vemos também no capítulo 15 que Lucas escreve também sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. Algumas coisas se perderam no meio do caminho, mas aqueles a quem Jesus tem um chamado, tem um propósito, tem uma obra, ele vem buscar e salvar e resgatar, trazer comunhão de novo com o Criador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No princípio, no livro de Gênesis, como nós sabemos, ali houve essa separação, ali se perdeu a comunhão do homem com Deus. Ali houve um afastamento, o relacionamento foi quebrado, onde Deus vinha e falava com o homem. E o homem não tinha medo, não tinha vergonha de receber a presença do seu Criador, do seu Senhor. A partir do pecado, da queda do homem, o homem passou a se esconder, o homem passou a ter vergonha de Deus. Mas Deus, mesmo assim, como sinal de misericórdia, perguntou ao homem: aonde estás? Mas houve uma separação, o medo, por causa do pecado exterior que entrou no coração do homem. Mas, pois bem, de Jesus, o nosso Deus, nosso Pai, ele já tinha um plano desde o princípio de resgatar e salvar o que se havia perdido. O relacionamento entre o homem e Deus. Eu costumo dizer nas ministrações que não existe nenhum relacionamento tão lindo, tão puro, tão sincero do homem com Deus. Jesus, ele veio nessa terra, tabernaculou entre nós, habitou entre nós, mostrando que é possível ter uma vida íntegra, reta, santidade, porque em tudo ele foi tentado, mas em tudo ele foi santo. Em tudo ele mostrou para todos nós que é possível sim ter um relacionamento com Deus. Assim como Jesus falou que enviaria o Consolador, ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, nos dando novamente essa comunhão, essa intimidade com essa pessoa que é o Espírito Santo. Em outro vídeo iremos falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa que tem sentimentos, ele se entristece, ele se alegra, mas nós devemos preservar, depois que somos salvos, esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então, o Filho do Homem veio resgatar e salvar aquilo que se havia perdido. O que havia se perdido? O relacionamento do homem com Deus. E essa noite é uma oportunidade de você novamente se relacionar com Deus. Como? Recebendo o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, dizendo que você confia a sua vida a Deus, reconhece que Ele é o Senhor da sua vida e se arrepende dos seus pecados e tem uma nova vida em Cristo Jesus, e Ele te dá o direito de ser chamado Filho de Deus e você de desfrutar das bênçãos de Deus para a sua vida e um dia estar todos juntos com o nosso Criador. Então, nós vemos também na palavra de Deus que algumas coisas se perderam, como uma ovelha perdida se perdeu. Mas o seu pastor deixou as 99 no lugar seguro e foi atrás daquela que se havia perdido. Encontrando, se alegrou. Então, quando Jesus encontra aquele que se perdeu, Deus se alegra. Deus se alegra em resgatar aquilo que se havia perdido. Agora, talvez aplicando para a sua vida, o que se perdeu durante a sua história, o que se perdeu durante a sua caminhada, o que se perdeu durante a sua vida.
Talvez foram perdidas muitas coisas, mas hoje a palavra chega até você. Se você crê no Senhor Jesus, tenha certeza que Ele pode trazer de volta tudo aquilo que se perdeu. Ele pode resgatar, pode trazer a comunhão com o Espírito Santo de Deus e as coisas em si encaixando novamente no seu devido lugar. Ele faz isso. Ele é o Senhor. Ele que entregou-se no madeiro para nos trazer vida, vida com abundância. Então, eu deixo essa mensagem para o seu coração e que Jesus te abençoe em nome de Jesus.